Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo BTG Agro Terras, é o BTRA11, fundo de terras agrícolas aí gerido e administrado pela BTG Pactual. Então a gente vai ver aí o que, que o fundo tá, o que, que o gestor, né, tá aí desenvolvendo os negócios do fundo, né, como é que está o resultado, ver aí qual foi a performance dele no mês de março, relatório esse publicado no último dia 29 de abril, tá? Por isso saindo agora o vídeo, né? Mas foi publicado sempre na BTG Pactual, no caso o Betra tem aí uma database, né, aproximadamente ele normalmente paga no dia 20, 22, ele anuncia, né, e paga no final do mês. Então por isso mesmo o relatório ele sai sempre muito atrasado em relação ao mês de referência, tá? Então, fique conosco, mas queria te pedir algo muito importante, que é a sua inscrição no canal, o seu like, você que quer acompanhar os fundos imobiliários, os fiagros. Então, se inscreve no canal, o nosso carro-chefe é exatamente esses dois segmentos, tá? Mas a gente fala também de ações, tesouro direto, acompanha a minha carteira, né? Falamos aí algumas análises de segmentos, mas o principal aqui que a gente faz é a leitura dos relatórios, acompanhando o que a gestão está fazendo nos FIIs e nos FIAGs, acompanhando os seus resultados do portfólio, né? Fatos relevantes, comunicados ao mercado, subscrições, então a gente acompanha, tenta acompanhar em mais de 150 fundos aqui no canal, tá bom? Então se inscreve aí, dessa força pra gente, também se inscreve lá no nosso grupo do Telegram, iremos fazer o sorteio do livro Investidor Inteligente, então se inscreve lá que a gente vai fazer no próximo dia 7, faça parte lá, troca também conhecimentos com outros investidores também que investem também em FIIs, tá? Então é bom para você também trocar conhecimentos conosco lá. E também, se você é cotista do Betra11, compartilhe com a gente nos comentários ou lá no Telegram qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do Betra11, tem outros fundos de agrícolas ou fiagos na minha carteira, então por enquanto eu não tenho o Betra11. Vamos lá então, relatório gerencial de março de 2022 do Betra11. O objetivo dele aqui, né, proporcionar rentabilidade e valorização das cotas através de investimento em terras agrícolas produtivas, tá? Rurais e urbanas ou em fase de transformação, em alguma oportunidade que o fundo veja, né, de investimento. Ele tem desde julho de 2021, tá? Administrado, gerido pela BTG Pactual. Tem uma taxa de administração de 1,20% sobre PL ou valor de mercado, caso ele integre o IFIX, né? Ele vai ser pelo valor de mercado. Caso não, é sobre PL 1,20% ao ano. Tem uma taxa aqui, ó, 20% sobre o IPCA mais 4%, né? Taxa de performance de 20% do que exceder os resultados. Vai ser então pelo benchmark que é IPCA mais 4% ou o NTNB mais 2%. Só fez uma emissão, que foi o IPO, tem mais de 3 milhões e 300 mil cotas emitidas, código de negociação na B3 é o BETRA, 11, prazo indeterminado e para investidores em geral, tá? É um FII de agronegócio, tá? Não é um FIAGRO, é um FII de agronegócio. Valor de mercado 332 milhões, tá? Encerrou aqui no mês de março a R$ 99,00 no valor, na Bolsa de Valores. Valor patrimonial 347, né? Está em 103,30 por cota. O rendimento distribuído foi 93 centavos por cota, bom rendimento, né? Dividend yield de 11,3% ao ano. Tem mais de 12.300 investidores. Então, se você é um deles, deixa o like aí. Dependendo da quantidade de likes e das visualizações, a gente vai começar a fazer acompanhamento todos os meses do Betra aqui no canal. O prazo médio de vencimento dos seus contratos é 9,7 anos, aí tem 6 ativos, né, fazendas aí de grãos e tudo mais. O volume de negociação diário na B3 está em torno de R$ 800 mil, né? Então é o volume de negociação por dia. 100% dos seus contratos são atípicos, que dá uma garantia financeira melhor e de longo prazo, né, para o fundo, já que para esses tipos de fundos eles têm uma característica, né? Eles normalmente adquirem normalmente, né, para ser um contrato atípico, por ser um contrato atípico, ele normalmente adquire a fazenda do próprio e o próprio vendedor se torna inquilino do fundo, né? Não precisando nem desocupar ali. Normalmente as empresas fazem isso para gerar caixa, né? Gerar aí capital de giro, né? Normalmente empresa que está com capital de giro baixo vende o próprio imóvel que ocupa e se torna locatário, né? Gerando então caixa para a empresa. A Globo fez recentemente isso com a sede dela lá em São Paulo, né? Inclusive que foi o Vino 11 que adquiriu, né? Então normalmente é para poder gerar caixa, né?
e ter uma liberdade maior, só que tem a tipicidade do contrato, né? Caso seja rescindido o contrato antes do tempo, o fundo tem a garantia de receber o saldo remanescente do contrato, tá? E tem a opção de recompra, inclusive, nesses casos aqui, do antigo proprietário, atual inquilino. A área total hoje é de mais de 10 mil hectares, né? Então as fazendas, as 6 ativos do fundo. Ele fala que sobre o resultado, então o fundo, na evolução do resultado, ele teve um aumento, né, em relação aos 2 meses anteriores na distribuição, né? Mês de março, já falou sobre dividendo individualizado. Hoje o fundo tem um acúmulo de resultados aí a distribuir de 42 centavos por cota, né, de resultado não distribuído. E ele pagou aí no último dia 29 de abril, inclusive o dia que saiu esse relatório, né? Então anunciou uma semana antes, pagou no dia 29 e normalmente o fundo faz esse anúncio ali depois, normalmente no dia 20, né? Normalmente nesse período ali, 18º dia útil aproximadamente. Comentários aqui do gestor. Então ele fala sobre o encerramento do mês, foi de R$ 99,00 na cota, né, 1,8% abaixo do que encerrou em fevereiro. Então o fundo teve uma rentabilidade negativa aí de 1%, né, no mês de março. O IFIX foi positivo, 1,4%, né? E o cenário de março, ele fala que o primeiro trimestre ficou marcado com a forte entrada de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira, frente aí à valorização do real, né, o dólar, né, como a gente vê aí, o dólar ficou abaixo dos R$ 5, ainda está na verdade, né, chegando aí a aproximadamente R$ 4,50. Então teve uma entrada muito grande de capital estrangeiro nesse mês de março, né. Então tem toda aqui a questão, né, forte tendência de valorização das commodities, conflito russo-ucraniano que acabou impulsionando os preços, né, dessas commodities, inclusive. E a gente vai ver, inclusive, os comentários referentes aos fertilizantes, né, e aos insumos agrícolas que vêm da Ucrânia da Rússia, né. Hoje ele fala aqui também sobre o posicionamento estratégico, né, dentro do atual cenário. Então as terras agrícolas são resilientes a esses períodos de crise, né, e o atual cenário de incertezas econômicas e políticas. Então acaba aqui, né, ninguém deixa de comer por causa disso. Por serem seus retornos correlacionados às commodities, a moeda forte funciona como uma boa estratégia de proteção contra a inflação. Então as commodities agrícolas, inclusive, estão altas, né, estão em alta aí no mercado e acaba dando uma proteção, como ele fala aqui, ao seu capital, né, acaba sendo ali um equilíbrio para a carteira, né. E os contratos, além disso, os contratos do Betras são 100% indexados à inflação, né? Então tem a questão das commodities que ajudam nos resultados dos inquilinos, né? Consequentemente, no resultado também do fundo, e também os contratos que são indexados pela inflação acabam sendo corrigidos aí pontualmente, né? Não são de imediato, mas são corrigidos pontualmente de acordo com o vencimento ou a data de atualização dos contratos. E ele fala aqui sobre o adubo, né, que vem da Rússia. Então, apesar disso, continua a chegar, porque na verdade, né, como vem de navio, então demora, né, a chegar aqui no Brasil. E provavelmente, né, com relação às sanções aí impostas, né, à Rússia, com relação à invasão da Ucrânia, né, provavelmente esses produtos estão chegando aqui, que são os adubos e os fertilizantes, saíram de lá antes, inclusive, foram embarcados para o Brasil antes dessas sanções. Por isso que tem chegado aqui, inclusive, a justificativa aqui também é o que fala a gestão do fundo. Vamos seguir então aqui, né? Aqui a evolução das alocações, né? Como ele fala aqui, em relação às terras. Então, são 6 ativos. Então, teve essa evolução. Em novembro foi a última alocação aí para o grupo JR. Aqui a composição do portfólio. Então, tem aqui 6 grupos aí que ocupa, né, aí o fundo, as terras do fundo, né? E aqui tem o histórico de resultados, né? A database do fundo desse relatório é 31 de março, a divulgação foi no dia 22 de abril, pagamento no dia 29 de abril, né? No último dia útil do mês. E aqui ele vê o resultado do fundo, que o mês de março, né, teve um pequeno, ligeiro aumento, né, com relação à receita imobiliária, né, em torno de R$ 50 mil. Receita financeira manteve o mesmo patamar de R$ 500 mil por mês, então receita 3,7 milhões, total de despesas do fundo R$ 338 mil,
Tem uma pequena despesa financeira aqui, né? Não sei se é serviço da dívida. E o resultado de caixa, então, foi de 3,4 milhões, o resultado foi de R$ 1,02 e o fundo distribuiu 93 centavos, 92% que ele distribuiu em relação ao resultado. Então, o fundo tendo aí bons resultados, na minha opinião, né? Margem líquida muito alta. Tipo de contrato, tipo de ativo, na verdade, né? São então fazenda de grãos dá 90% e fazenda de fibras e grãos 10%. Todos os contratos são atípicos, todos indexados ao IPCA e o prazo médio de contratos, né, todos vencem a partir de 2031. Então, quase 10 anos aí o prazo médio de vencimento dos contratos, né, que é esse VALT. E o reajuste, próximo reajuste aí vai ter agora no mês de maio, 36% da receita vai ser reajustada pelo IPCA. Então vai ter um aumento, inclusive, na receita aí, e essa, na verdade, é a indexação, né? Aí a recuperação com relação à perda inflacionária. Aqui tem a questão da localização, então está no Mato Grosso e na Bahia, maioria aqui 5 ativos no Mato Grosso, e são esses os ativos, então, um portfólio de 338 milhões de reais, um cap rate médio dos ativos, né, o retorno médio aí dos investimentos é de quase 12%, falou sobre aqui já sobre o vencimento médio dos contratos de quase 10 anos e o prazo médio dos contratos que é de quase 10 anos, e a área total do fundo de mais de 10 mil hectares. Esses são 6 ativos, né? Então a maioria no Mato Grosso, um só na Bahia, lá em São Desidério, que tem um cap rate de 10,6%, né? Quase todos aqui, todos na verdade, com prazo de vencimento médio dos contratos aqui de 10 anos, né? Então todos acabam seguindo a mesma linha de vencimento, né? Aqui é a evolução do volume de negociação diário, né? Então esse volume é a coluna azul e essa linha aqui vem a ser o volume de negociação diário e a coluna vem a ser o volume de negociação mensal, né? Foi 17 milhões e 700 no mês de março e praticamente o volume de negociação aqui no mês praticamente andou de lado, né? E vem andando de lado desde janeiro. E a rentabilidade foi negativa em 0,9%, né? Como a gente verifica aqui no mês, com relação a BETRA 3 e BETRA 4, deve ter alguma especificação aqui embaixo. Aqui só tem duas diferenças, né? Uma considera o custo da oferta e a outra não considera o custo da oferta, mas praticamente não tem alteração no percentual, né? E o IFIX foi positivo, então o BETRA andou no sentido contrário, né? Andou no sentido aí contrário do IFIX, e o CDI foi de 0,8% no mês de março. Vamos seguindo então aqui. É isso aí então, ó, já encerrou. Então, esse foi o relatório gerencial do BETRA 11, Fundo de Investimento Imobiliário do Agronegócio. Tem aí, investe em terras agrícolas. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você é cotista do BETRA 11, qual o percentual da sua carteira hoje, ou se você está estudando o fundo, né, está pretendendo entrar nele, só está esperando um momento o preço está um pouco mais descontado, né? Já que a Selic aumentando, a gente está na expectativa que os preços reduzam, enquanto menor o preço, melhor, né? Maior a rentabilidade. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.